Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br, prezados irmãos e irmãs, inscritos no nosso canal, você que se inscreveu, está recebendo todas as indicações, todas as notificações de novas postagens aqui no nosso canal, sejam de hinos, meditação da Palavra de Deus. Esperamos que Deus esteja te abençoando, falando ao seu coração, você esteja sendo ajudada pelos conteúdos aqui do nosso canal. Nosso objetivo aqui é ajudar aquele que acessa o canal a ter o seu nível de fé elevada. E elevada no sentido de ter, de identificar aquilo que o seu nível de fé, aquilo que precisa melhorar e melhorando, crescendo na fé. É isso que nós precisamos, Precisamos crescer na nossa fé. E nós iniciamos há 3 semanas atrás falando nesse assunto, nessa linha de assuntos relacionados a elevar o nível de fé, no primeiro vídeo dessa série, primeiro tema que trabalhamos nessa série, nós tratamos há 3 semanas atrás, nós tratamos de por que o nível de fé das pessoas não se eleva. Por quê? Do meu nível de fé, que às vezes fica travado. O que está acontecendo? Por que isso acontece? A semana passada nós falamos a respeito de fé anêmica. A igreja está com a fé anêmica, fraca. Anemia é quando está fraco, está faltando substância no sangue, força, vigor. A igreja está anêmica, está fraca, está catando coisas daqui, catando coisas dali. E aonde é que isso começou a acontecer? Claro que no pouco tempo que nós utilizamos aqui, isso poderia dar um estudo para identificarmos de fato, ver aonde é que a igreja começou a cair, que tipo de coisas que a igreja começou a deixar entrar e chegou no ponto em que chegou. Mas o nosso tempo aqui é limitado, então nós precisamos só pincelar. E cabe a cada um fazer a própria análise, Fazer a própria análise de identificar onde em que ponto em que a minha fé estacionou. Então cabe a mim fazer essa análise, cabe a você fazer essa análise. Nossa fé é individual, nossa salvação é individual. Cabe a cada um de nós analisarmos onde é que eu deixei escapar alguma coisinha ou adquiri alguma coisinha que não devia ter adquirido e hoje eu não consigo mais ter aquela liberdade para falar com Deus. Eu tenho tido dificuldade para ver o meu nível de fé crescer, Então é um ponto que nós precisamos olhar com muito cuidado. E falamos que as pessoas recebem hoje espíritos que não são o Espírito Santo. Nós vamos falar sobre isso hoje. Pode ser que não é o Espírito Santo que você está recebendo. Pode ser que não é o Espírito Santo que você está ouvindo. Isso é muito sério. Há pessoas hoje ouvindo espíritos achando que é o Espírito Santo. E não é o Espírito Santo. Pode ser que não seja o Espírito Santo que você está ouvindo, dando ouvidos para outro Espírito, que não é o Espírito Santo. Isso é muito sério. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se você está acessando pela primeira vez, não sabe do que nós estamos falando de mensagem, batismo correto, tem um link abaixo dos nossos vídeos aqui. Leva para a série Você Crê na Bíblia. Ah, mas eu já sou cristão, já sou cristã, já sou crente da mensagem. Tá bom, mas acessa também. Assiste os vídeos dessa série também. É importante que você se aprofunde nesse conhecimento. Porque quanto mais você conhece, mais fácil para você se identificar aquilo que você precisa melhorar. Porque nós precisamos ir para frente, precisamos ter o nosso nível de fé crescendo. Como nós já dissemos aqui, se a gente estaciona, a gente volta para trás. Não fica parado, fica para trás.
Então vamos à leitura bíblica. A carta do apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia para sentir-se humilde, colocar-se debaixo do sangue e então chegar diante de Deus debaixo do sangue. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em ter certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sermão Véu Interior, parágrafo 65. Não sabe o que é sermão, não está entendendo? Tem link abaixo dos nossos vídeos, leva para uma série Você Crê na Bíblia. Vai lá, acessa, e aí você vai entender. Parágrafo 65. Sermão Véu Interior. Deus profetizou através do profeta e disse: escreverei minhas leis em seus corações, onde as pus na tábua dos seus corações, mostrando que essa seria a morada de Deus no coração humano, não na cabeça humana, mas no coração humano. Amém. Eu as escreverei em seus corações. Ezequiel 36, 26. E eles guardarão os meus estatutos, e assim por diante, diz o Senhor. Em outro lugar, em Ezequiel, Jesus disse: naquele dia tirarei, eu estava lendo Jeremias capítulo 31, versículo 33, agora que é Ezequiel 36. Naquele dia tirarei de vós o coração de carne, coração de pedra, lhes darei um novo espírito, e eu lhes darei, Deus daria um novo espírito, e porei o meu espírito em vós. Agora preste muita atenção nisso aqui. Agora, muitas pessoas, até mesmo vocês pentecostais, muitas vezes se confundem com isso. As pessoas se confundem. Você recebe um novo espírito e esse não é o Espírito de Deus. Esse é você. É você que recebeu um novo espírito. Você pode receber um novo espírito. Você se muda. Você se modifica. Mas você está se modificando pelo seu intelecto. Você modifica a sua maneira de agir, sua maneira de interagir, sua maneira de conduzir as coisas. Vamos dizer, você se torna uma pessoa melhor, você passa a agir de uma forma melhor. Uma pessoa mais compreensiva, mais amável, mais dócil. Você recebe um novo espírito, uma forma nova de ser, mais mística, né? Mas as pessoas gostam mais de estar com você do que antes, porque você se modificou. Você é uma nova criatura. Mas é uma nova criatura, uma nova pessoa. Transmite melhores energias, mas baseado ao que o seu intelecto está fazendo. É trabalho intelectual. Você vai estudando, você vai lendo, você vai compreendendo a natureza humana, as relações humanas, e você vai se modificando. O ser humano pode fazer isso. Ele tem essa autonomia. Ele pode fazer isso. O ser humano pode se tornar uma pessoa melhor.
se ele quiser. Mas isso é você fazendo. Isso não é... Então você começa a frequentar uma boa religião, uma religião que te orienta, que tem lá um bom teólogo, que vai te ensinando, e que é um especialista em psicologia, em teologia, em psicologia, em sociologia, em filosofias, e ele vai te ensinando a mudar o seu comportamento, trabalhando com PNL, né, com programação neurolinguística, e vai modificando as pessoas, vai ficando uma igreja que, olha, exemplar. E aí, pronto, eu recebi um novo espírito. Recebeu mesmo, mas não é o Espírito Santo. É triste dizer isso. Pode ser triste para algumas pessoas, vai balançar a fé de algumas pessoas, mas é verdade. Você vê igrejas enormes com lideranças e a pessoa começou a frequentar a igreja, ele mudou. Ele mudou. Ele agora é uma nova pessoa, é uma nova criatura. A família está vendo que ele... Tá, mas pode não ser o Espírito Santo, pode ser o Espírito da igreja, o Espírito do pastor, o Espírito da denominação, o Espírito da organização, o Espírito daquela linha de pregação. Isso é muito sério. E esse é você. Esse não é Deus. Você fica um pouco feliz porque recebeu um novo espírito e salta e corre pelo piso e talvez grita um pouquinho e fala em línguas e corre um pouquinho e acha que recebeu o Espírito Santo, e não é isso. Isso é um novo espírito que Deus lhe deu, mas esse é você. É o seu intelecto ainda. Então Então, esse é você. Então, depois que ele lhe deu o seu novo espírito, ele diz: porei o meu espírito. Isso é a primeira fase. A pessoa vai para a igreja, ela começa a ouvir o evangelho, ela começa a se modificar, ela muda os hábitos, mas ainda não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é outra etapa. A pessoa precisa passar por etapas na fé. A questão é essa: a pessoa entra na primeira etapa e pronto, ela já acha que ela está pronta. Ela tem que passar pela justificação, pela santificação para chegar ao Espírito Santo. A maioria das pessoas param no máximo na santificação, não recebe o Espírito Santo. Na santificação, na segunda etapa, ela já recebe um novo espírito, ela já se modifica, ela já entra no processo de santificação, ela muda. Mas não é o Espírito Santo ainda. E muitas pessoas estacionam na santificação. Esse é o grande problema. Então você percebe como que a fé pode estacionar? É o que acontece com a maioria das pessoas. Ele diz: porei o meu espírito. Isso é o que acontece com as cólicas por falta de comida que você teve hoje. Isso é certo, essa é a razão pela qual você não consegue chegar a lugar nenhum com Deus. Você recebeu um novo espírito. Deus tem que lhe dar um novo espírito, ou você não poderia nem mesmo se relacionar com ele. Você não consegue estar bem consigo mesmo com aquele velho espírito demoníaco que havia em você. Você tem que passar pela justificação, reconhecer que você precisa de Deus, e aí você vai para a santificação. Você já recebe um novo espírito, mas ainda não é o Espírito Santo. Então ele tem que colocar um novo espírito em você, para que você possa se relacionar com o seu espírito. Porei neles um espírito novo, e porei neles o meu espírito. São duas coisas separadas que as pessoas não compreendem. Disse ele: depois de lhe haver dado um novo espírito, esse é você. Não confunda com o Espírito de Deus. Não é. É um novo espírito para que você possa se relacionar com o Espírito Santo, se ele algum dia o der a você. Então você entra num processo, chega à santificação e posteriormente você vai receber o Espírito Santo. Se você continuar na caminhada, agora se você estacionar na fé, você vai parar na santificação. Porque você, em sua condição, você nunca vai estar bem.
não consegue se relacionar com a sua esposa, não consegue se relacionar com o seu marido, não consegue se relacionar com o seu vizinho. Como você vai se relacionar com Deus? Então, se você não recebe um novo espírito, como nós dissemos, se você não se modifica, você continua com aquela vida bagunçada, mas você entra num processo e aí você vai caminhando em etapas. Então ele coloca um novo espírito em você e depois coloca o espírito dele em você. Dá-lhe um novo espírito, uma nova perspectiva, uma nova fé. Então coloca o Espírito Santo em você. Eu já vi em muitas reuniões de acampamento que as pessoas iam, gritavam vitória por um tempo, enquanto a reunião de acampamento estava acontecendo. E então, antes que o dia findasse, como a noite se aproximando, ele se preocupava e dizia, bem, sabe, eu desejaria poder manter a vitória. Aleluia, oh meu Deus, que coisa, eu quisera ter a vitória. Eu lhe digo, isso é assim, aquilo é assim, oh que coisa. É porque você não está no lugar certo para comer o maná, correto? Observe, e enquanto você encontra outras pessoas, eles dizem, bem, este ano elas estão muito bem. Mas isso é temporário. Passa um tempo e a pessoa volta para a vida errada de novo, volta para a vida. A pessoa não se firma. Veja. Agora, o perigo. Parágrafo 70. O diabo pode te derrotar por sentimentos. A pessoa para nessa primeira etapa e não prossegue, vem o inimigo e te pega pelo sentimento. Ele coloca um irmão contra você, a irmã contra você, o pastor contra você. Ele derruba o pastor apronta uma que você nunca esperava que ele aprontasse. E aí a sua fé, vai lá embaixo. Você perde a fé. Por quê? Porque você estava nesta etapa intermediária, você não recebeu o Espírito Santo. Porque se você tivesse recebido o Espírito Santo, você estaria olhando para a palavra. O líder caiu, você deixa aquele líder. Você não vai ficar lá bajulando aquele líder, porque apesar de que ele foi imoral e que ele aprontou, de que ele cometeu até crimes, mas você não vai deixar dele, porque ele é um homem de Deus. Ele pode ter sido um homem de Deus, ele pode ter pregado a palavra, mas dá para conviver com alguém que está ou que fez coisas que não devia ter feito, que cometeu crimes e que teve uma vida imoral, dá para continuar andando com ele? Para quê? Para você se influenciar e começar a ter o mesmo comportamento dele? Porque é isso que vai acontecer. Ele é um homem de Deus? Deus vai tratar com ele. Mas para mim não serve. Eu vou procurar um outro lugar, uma outra congregação, um outro líder que vai me ajudar a fazer a minha fé crescer. Porque é nesta caminhada que eu estou. Agora, se eu ficar lá, se eu ficar andando porque com as minhas justificativas intelectuais, a minha fé vai estacionar. Então, aí é com cada um, não é? E aí não é um caso específico, estamos falando de forma geral, que o evangelho hoje está escandaloso, o evangelho hoje, escandaloso, está imoral o evangelho hoje. Os evangélicos, melhor dizendo, o evangelho de Cristo, ele continua, permanece. Mas os evangélicos hoje, as religiões, não é só evangélico não, as religiões de forma geral hoje, está um bando de imoralidade, está uma vergonha, uma sujeira. E tinha que chegar nesse ponto. A Bíblia diz que chegaria nesse ponto. Chegou. Isso é o sinal dos fins dos tempos. Então veja. Então, se você não toma esse conhecimento, se você não firma a sua fé em Deus através da sua palavra, você vai correr esse risco de receber um espírito
pensar que é o Espírito Santo e você vai acabar se confundindo. E aí você fica firmado com essa fé superficial e o inimigo em algum momento vai te pegar. Porque ele adora trabalhar nos sentimentos das pessoas. Há muitas pessoas que vieram na caminhada por 40 anos, na caminhada numa determinada religião, numa determinada linha religiosa, e de repente ele vê algo ali que desagrada, ele perde a fé, ele vai para o mundo. Então você vê que firmado em que essa pessoa estava. A fé estava firmada em quê? Em homem? Em liderança humana? Na organização? Na igreja? É isso que nós estamos dizendo aqui. Então, se a sua fé está estacionada, porque o processo normal não é ter fé estacionada, não pode. Então, se você não pode, você vê, nós aprendemos hoje aqui, Deus te dá um novo espírito. Mas esse novo espírito ainda está naquele ponto que você ainda está fazendo algo para manter esse novo espírito. Mas você tem que ir além. Você tem que entrar véu adentro. Você tem que ter ousadia e entrar véu adentro. Aí ele te enche com o Espírito Santo. E quando ele te enche com o Espírito Santo, se você tiver ousadia para entrar pelo sangue, debaixo do sangue, você entra véu adentro. Aí cai sobre você um véu, uma proteção, e aí você se enche do Espírito Santo e você começa a ver a sua fé cada vez mais crescendo. O problema é que as pessoas recebem um novo Espírito, não adentram véu adentro, e aí qualquer vento abala, e aí a sua fé ou estaciona ou cai. Não podemos deixar isso acontecer com a nossa fé. Nós precisamos entrar véu adentro. Nós precisamos ultrapassar esse limite de ficar com um novo espírito e entrar e receber o Espírito Santo. Que Deus te ajude a dar uma melhor compreensão, a ter uma melhor compreensão da palavra de Deus, para que você possa se posicionar corretamente. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de meditarmos na Tua palavra e de compartilharmos e de procurar ajudar alguém mais a posicionar-se corretamente e, então, entrar véu adentro, para receber verdadeiramente o Teu Espírito Santo, não apenas um novo Espírito. Pai, nós oramos para que tanto eu quanto meu irmão, minha irmã que está acompanhando esta programação seja abençoada com a ampliação dessa visão espiritual que nos posiciona corretamente na Tua palavra. Nós pedimos estas bênçãos e pedimos que bênçãos sejam derramadas sobre cada um dos Teus filhos, bênção de cura, de libertação, de atendimento de toda e qualquer necessidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue falando ao seu coração, abençoando você, sua família. Creia, se você tem recebido um novo Espírito, você está muito próximo de receber o Espírito Santo. Mas não aceite qualquer Espírito acreditando que seja o Espírito Santo. Tenha certeza que é o Espírito Santo que você está recebendo, que você recebeu e que você está recebendo diariamente. Receber o Espírito Santo não é algo que acontece e que nunca mais você precisa receber do Espírito Santo. Lembra da experiência das virgens prudentes. As virgens prudentes, elas tinham azeite sobrando. O azeite, ele é
na Bíblia, ele é o tipo do Espírito Santo. Então, se as virgens prudentes tinham azeite sobrando, o que é que nós precisamos ter? Azeite sobrando. Eu já recebi o Espírito Santo, eu tenho certeza disso, olhando pela palavra, eu recebi verdadeiramente o Espírito Santo. Amém? Então, continue recebendo. Receba mais. Se você pretende ser uma virgem prudente, busque mais. A virgem prudente tem sempre azeite sobrando. Deus te abençoe, Deus te guarde e até uma próxima oportunidade, o Senhor nos permitindo. Até breve.